Segunda parte do vídeo, do review, né? Review. Então vamos trazer esses dois aqui do Universo Vingadores. O Namor, ele acompanha duas mãos espalmadas, que são essas duas aqui. Ó. E uma coisa que eu não gosto, que é o que acompanha ele de acessório também, é isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com ele. Isso aqui eu acho que é Gungnir, a lança de Odin. O Hasbro não se deu o trabalho de fazer um tridente decente para esse Namor, pelo menos. Já o outro vem com um tridente mesmo. Inclusive eu consegui esse tridente, eu não vou usar essa lança aqui nele. Tá aqui o tridente, eu consegui. E esse aqui é o acessório oficial para o meu Namor, esse aqui, tá? Vamos tirar as mãos aqui, a mão. Vou tirar só uma aqui só para mostrar. Ó. Essa aqui é a mão que acompanha ele, a espalmada, tá? Eu gosto dessa versão porque ela é mais atual. Eu acho que na época da guerra... sim, na época da Guerra Civil, na verdade, ele já usava esse traje aqui. Naquela época de Vingadores A Queda, ele já estava com esse traje aqui. E nos Illuminates também, quando os Illuminates estavam já na ativa, ele já estava com esse traje aqui também. Então eu gosto muito desse traje do Namor. O traje mais clássico eu colocaria no universo do Quarteto Fantástico, eu acho. Mas eu prefiro esse aqui, tanto no universo dos Vingadores, quanto no universo dos Illuminates. Pretendo fazer um set Illuminati também. Pegar aí um Raio Negro, um Xavier, ou Fera, dependendo da época aí que a gente fala de Illuminati. Na época das convergências e tal, já era o Fera, né? Aquela época lá aqui. Enfim, e aí o Doutor Estranho. Vou ver como é que eu vou montar esse set aí. Tá bem legal esse Namor. Legal pra caramba também. Não é tão atual de articulação. Eu acho que ele poderia vir com mãos fechadas, punhos só cerrados, totalmente. Mas ele não vem, ele vem só com essas mãos espalmadas e essas mãos de segurar acessórios. Ele só vem com essas duas. Mas tá ótimo também. Se viesse mais simples ainda que seria ruim. Mas com isso aqui dá pra gente se virar. Deixa eu ver se eu encaixo aqui. Meu, o dedo dele é grudado na mão. Esse dedo aqui dele é grudado. Vou ter que dar um jeito de fazer um corte aqui pra abrir. Esses dedos aqui estão grudados. O polegar no resto da mão. Mas é isso. Esse é o Namor. Eu não sei se eu vou colocar ele em alguma base. Toy Biz. Eu não sei se tem alguma que dê pra ele. Acho que eu não tenho nenhuma de água nem nada. Então... eu acho que ele vai ficar em uma base meio que assim como se fosse voando. Vou deixar ele meio que assim como se fosse voando em uma base. Eu vou ver direitinho depois como é que eu vou colocar eles na estante e tal. Vou ter que organizar isso. Poses e bases. Vou ver isso aí depois. Mas ele vai ficar com certeza em uma base flutuando, sim. Muito. Acho que vou fazer algo mais ou menos nesse aspecto aqui. Eu coloco ele mais ou menos na coleção, mais ou menos assim. Vou dar um jeito depois. Dar uma organizada direitinho. Homem de Ferro Extremes. Essa é uma versão de armadura que eu gosto pra caramba. Versão Guerra Civil, né? Uma versão bem legal do Homem de Ferro. Época que ele era diretor da SHIELD. Inclusive, Reinado Sombrio, quando Osborn se torna diretor, ele se torna Patriota de Ferro, né? Como ele se chama. É essa tecnologia que ele usa para fazer a armadura dele. A armadura dele pintada com as cores dos Estados Unidos é essa armadura aqui que ele usa. Já também 100 pinos amostras, né? Tá bem legal o brilho. Não só é metalizado, como a armadura tem um aspecto perolizado. Ficou bem legal também. Bonito pra caramba esse trabalho. O dourado é um dourado fosco, não é um dourado cintilante. Ficou legal. Ficou elegante, na verdade. Ficou bem pra caramba, muito legal. Ele acompanha essas duas mãos espalmadas, que pegam effects, né? E acompanha dois effects aqui. A Hasbro sempre com esse probleminha dessas peças de borracha, de silicone, sei lá.
fazer a troca aqui, só pra gente ver como é que fica. A ombreira dele é colada no braço e não no ombro, né? No trapézio, no caso. Mas não tem nenhuma limitação, a peça ela é emborrachada, ó. Então pode ir à vontade. A peça dentro que segura ela no braço, a ombreira no braço também deve ser emborrachada, porque ó, volta com o tempo, não fica, não só não quebra ou não rasga, como ela fica fixa e mantém, depois ela se regula. Ó. Os effects cabem tanto no braço, ou no caso na mão, como nos pés. É o mesmo encaixe. Ó. É o mesmo encaixe, tá? Se tivesse mais effects, dava pra fazer uma coisinha mais bacana. Deixava ele todo cheio de... Eu acho que até tem alguns effects ali guardados. Deixava ele mais cheio de effects. Ele tem uma limitaçãozinha, eu já vi algumas customizações na internet, que ele tem uma limitaçãozinha aqui assim no tronco. Até que ele articula um pouco, não, até que ele articula razoavelmente para trás. Mais para frente, ele não curva tanto. Praticamente não curva. Ó, aqui é o limite dele. O que não impede da gente fazer, por exemplo, aquela pose clássica dele, né? Pose do Homem de Ferro chegando. Dá para fazer. Esses circulares aqui, eles giram. E o encaixe deles é bem aqui, bem no quadril. E eles giram, tá? Então, quando for, por exemplo, abrir a perna, não vai ter problema. Vamos fazer aqui a pose clássica dele. Essa falta de curvatura no abdômen é um pouco chato. Atrapalha um pouco, limita, mas não tanto. Mas sim, limita. Então, vou colocar aqui. Mas tá aqui, ele faz a pose. Fazer, ele faz. Mas ó, fazer a pose ele faz. Tá? Só que a gente dá um jeito aqui, né? Dá uma virada doida na perna. Não fica tão natural. Isso é ruim. Mas ele faz. De fazer a pose ele faz. Mas devido à falta de articulações, a gente acaba tendo que só dar um jeito. Mas de fazer faz. Tá aqui. Para esse Extremes, ele é um terceiro lançamento, né, dessa peça. O primeiro lançamento dessa armadura foi na época que quem fazia Marvel Legends era Toy Biz, e é a base dessa época que eu vou usar nesse Homem de Ferro. É essa aqui. Depois ele foi relançado pela Hasbro, só que ele não era tão conforme com a escala, ele era bem magro mesmo. A armadura era muito fina, não era uma coisa legal visualmente. Quando ele estava junto das outras peças, né, dava para ver a diferença. Não parecia que tinha alguém dentro da armadura, não ficava legal. Isso aqui já ficou mais atualizado. Ficou bem legal. Claro, né, que no universo dos quadrinhos a gente não tem tanto trabalho assim para fazer as coisas direitinho, como são. Aquela preocupação com ser real, né, com fazer jus à vida real, mas ó, eu vou deixar ele nessa base aqui. A base da primeira Extremes que foi lançada pela Toy Biz, lá por volta dos anos 2000. Ele vai ficar assim, nessa base. É uma base são os Ultrons. Na época a gente já tinha um trabalho bem feito, né? Olha só. E já era bem legal. E ele vai ficar nessa base aqui. Eu vou deixar ele assim na coleção. Esse aqui são as 4 peças do Universo dos Vingadores. Muito provavelmente eu vou colocar esse Cavaleiro da Lua, talvez em uma base, eu não sei, eu vou ver como é que eu vou colocar ele. Deixa ele aqui assim, com essa mão, porque aí com essa mão eu consigo usar praticamente todos os acessórios dele. Eu uso tanto o bastão, ou o bastonete, eu não vou nem usar o grandão, quanto o Moonrang, né? Que é o bumerangue de lua aqui.
Eu vou ver se eu coloco ele em alguma base, alguma coisa. E essa Electra, eu acho que eu vou usar uma base da Toy Biz também. Vou usar essa base aqui para ela. Se não me engano, essa base vem, acho que com um Wolverine, se bem lembro. Ou não. Tem uma versão dessa base, que aqui é mais escuro, o telhado é preto. E esse fundo do símbolo aqui, do ideograma, também é preto. Acho que eu vou colocar ela aqui assim, eu acho que dá para fazer. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela tem engaste nos pés? Tem. Fica um pouco folgado. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá não, já deu. Aqui. Vou deixar ela assim nessa base aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Vou ter que ver uma base para esse Cavaleiro da Lua. Aqui o Homem de Ferro. Aqui o Namor. E eu vou ver uma base para esse Cavaleiro da Lua. Mas é isso. E agora a gente vai passar pro pro Aranha Verso, né? Que são o Morlun e o Aranha Simbionte. E aí eu já vou trazer para vocês o meu Aranha Verso atualizado. Então vou finalizar esse vídeo aqui.